Vivemos na época mais livre da história humana. Nunca tivemos tantas possibilidades de escolha, tantas opções de vida, tantas narrativas disponíveis sobre quem podemos ser. E ainda assim, nunca houve tanta ansiedade. Não uma ansiedade episódica, não uma crise pontual, mas um estado psicológico permanente, difuso, difícil de explicar e quase impossível de silenciar. A pergunta já não é mais por que estamos ansiosos. A pergunta real é outra. Por que a ansiedade se tornou o pano de fundo da vida moderna? A explicação mais comum diz que a ansiedade é causada pelo excesso de estímulos, pela velocidade do mundo, pela tecnologia, pelas redes sociais. Esses fatores agravam o problema, mas não o explicam. Se estímulo fosse a causa, bastaria desligar. Mas a ansiedade continua, no silêncio, no descanso, no fim de semana. Isso revela algo mais profundo. A ansiedade moderna não é apenas uma reação ao mundo externo. Ela é uma condição interna. No século XIX, muito antes da internet, o filósofo Søren Kierkegaard descreveu um estado psicológico que se encaixa com precisão, desconfortável no nosso tempo. Ele chamou esse estado de angústia, mas não no sentido comum da palavra. Para Kierkegaard, a angústia não nasce do perigo, nem da ameaça concreta, nem do medo direto. Ela nasce da liberdade. Kierkegaard define a angústia como a vertigem que surge quando o ser humano percebe que pode escolher. Não escolher entre duas opções simples, mas escolher quem será, como viverá, o que assumirá como responsabilidade. A angústia surge quando percebemos que nada nos impede, exceto nós mesmos. E essa percepção não gera paz, ela gera instabilidade. Toda escolha verdadeira implica perda, exclusão, renúncia. E o ser humano moderno evita renunciar. A vida contemporânea oferece liberdade sem estrutura. Você pode mudar de carreira, mudar de identidade, mudar de valores, mudar de caminho quantas vezes quiser. Mas essa liberdade não vem acompanhada de orientação interna, de sentido compartilhado, nem de critérios sólidos para a decisão. O resultado não é autonomia, é paralisia. Na psicologia contemporânea, observa-se um aumento expressivo de quadros ansiosos ligados à indecisão crônica, ao medo de errar, à incapacidade de sustentar escolhas. Isso não é coincidência. Quando tudo é reversível, quando nada é definitivo, quando toda decisão pode ser corrigida depois, a mente nunca descansa, a ansiedade se instala como vigilância constante. E se eu estiver escolhendo errado? Outro aspecto central desse problema é a transformação da ansiedade em identidade. Hoje, compreender o próprio sofrimento muitas vezes substitui a necessidade de transformá-lo. A pessoa entende por que é ansiosa, nomeia o trauma, identifica os gatilhos, mas permanece no mesmo lugar. A compreensão vira contenção, não mudança. Kierkegaard já alertava. A consciência sem decisão não liberta, ela paralisa. Essa ansiedade moderna também se manifesta na dificuldade de sustentar vínculos, projetos de longo prazo, compromissos reais. Relacionamentos duram enquanto dão prazer. Trabalhos duram enquanto não exigem sacrifício. Identidades são usadas como roupas. Tudo é fluido, tudo é provisório. Nada se fixa, nada se enraiza, nada se aprofunda. E onde não há profundidade, há ansiedade. A ansiedade moderna não é apenas um transtorno clínico, ela é um sintoma existencial. Ela revela uma dificuldade coletiva de lidar com liberdade, responsabilidade e limite. Queremos escolher tudo, mas não queremos sustentar nada. Queremos liberdade total, mas não aceitamos o peso que ela exige. Kierkegaard estava certo.
A liberdade não é um presente simples, ela é uma tarefa. E enquanto tentarmos eliminar a ansiedade, sem enfrentar a necessidade de decisão, compromisso e renúncia, ela continuará se manifestando, não como crise ocasional, mas como o estado psicológico padrão da vida moderna. Não porque há algo errado com você, mas porque há algo profundamente mal compreendido na forma como aprendemos a viver.